Fala pessoal, eu sou o Augusto, esse é o Animaneiras e estou de volta finalmente trazendo mais tutoriais aí para vocês depois de muito tempo com o canal parado. E para começar a gente vai falar sobre o Adobe Express, aplicativo que foi um dos últimos tutoriais que eu fiz, inclusive antes da pausa aqui no canal. A gente vai ver como que a gente pode criar vídeos animados utilizando o software gratuito da Adobe, tá certo? Então, sem enrolação, vamos para a videoaula. Vamos lá então, naquele tutorial que eu fiz anteriormente sobre o Adobe Express, eu mostrei para vocês como que a gente pode criar artes, né? Como que a gente pode usar o aplicativo no geral. Dessa vez, eu vou focar especificamente nas opções de vídeo do aplicativo, tá? Isso eu não mostrei naquela videoaula, até porque ainda não tinha tantas opções. Agora o aplicativo está mais robusto, ele está com mais opções, então agora está mais interessante para a gente poder fazer isso, tá? Então, vamos começar criando um arquivo novo aqui. Eu posso tanto criar o arquivo aqui pelo mais, né, ou aqui pelo definir tamanho. Vamos aqui no definir tamanho. Eu vou criar um videozinho de 1280. Não, vamos criar um para redes sociais, como se fosse um post 1080 por 1350, tá? Que é uma resolução para redes sociais. Clicar aqui em criar o arquivo, ele vai gerar o arquivo aqui para a gente, tá? Então, criado aqui o arquivo, vamos começar a inserir elementos nessa arte para a gente poder começar a criar aí a nossa animação, tá certo? Então, eu vou inserir uma imagem de fundo aqui. Vamos pegar uma imagem qualquer aqui do estoque aqui da Adobe. Eu vou pegar essa imagem aqui, essa foto, vou posicionar ela aqui. Ele está baixando aqui a imagem para poder colocar em alta qualidade. Vou redimensionar aqui para ocupar toda a área da tela. E eu vou posicionar ela mais centralizada aqui. Clicando duas vezes na imagem, você consegue posicionar ela melhor aqui, tá? Então, coloquei a imagem, eu vou colocar um texto aqui na parte de cima, só para a gente usar de exemplo, tá? Então, vou aqui em texto, vou colocar aqui adicionar seu texto. Eu não vou colocar nenhum texto personalizado, tá? Vou colocar um texto aqui do zero. Então, vamos aqui adicionar texto. Vou colocar aqui Lorem Y mesmo, só um texto de base aqui para a gente usar. Vou selecionar uma fonte aqui. Vou colocar essa daqui mesmo que o aplicativo já está sugerindo. E vou trocar a cor para uma cor branca para ficar mais fácil de visualizar. Subir esse texto, colocar ele mais ou menos aqui. Tá certo? Então tem aqui já a arte pronta. Então como é que a gente começa a animar esses elementos, tá, gente? Aqui na lateral com ele selecionado, no caso eu estou já com o texto selecionado, certo? Então eu vou vir aqui na barra lateral da esquerda. Você vai ter aqui várias opções. Se você descer, rolar essa parte aqui para baixo, você vai ver aqui que tem a opção animação. Então eu vou clicar aqui em animação. Ele vai me dar três tipos de animação: entrada, loop e saída, né? Que são basicamente a animação de entrada é uma animação que vai de fato ser um efeito de entrada daquele elemento. Um loop é uma animação que ela vai ficar se repetindo no decorrer de toda a animação. E saída é uma animação que vai ser de fato de saída daquele elemento da tela, tá? Para ele sumir da tela. Então no caso eu vou inserir um efeito aqui, uma animação de entrada. Então vou clicar aqui em entrada. Ele tem vários tipos de efeito aqui, vários tipos de animação que você pode usar. Você vê aqui elástico, se você passar o mouse sobre elas, ele não só anima aqui no ícone, como ele anima lá na arte em si, para você visualizar o que ele vai acontecer. Tá? Então tem várias animações aqui que eu posso usar. E aí, no caso, eu vou usar esse elástico, eu achei interessante ele. Ele faz um slide para baixo, mas ele também dá um kickzinho ali quando chega no final. Tá? Então vou colocar aqui elástico. Então eu coloquei aqui uma animação de entrada, tá? Já está com elástico. Você pode aqui, você vai ver que tem duração e rejeições, tá? Essas opções aqui, elas sempre vão variar de acordo com cada efeito. Porém, é importante ressaltar aqui que essas são opções que só podem ser utilizadas se você tiver a versão premium do software, tá? Então, lembre-se disso, você não consegue alterar a duração, você não consegue alterar essas opções das animações, caso você esteja utilizando a versão gratuita do aplicativo. Tá? Se você quiser adquirir a versão premium do aplicativo, tem o link aí embaixo na descrição, é só ir lá e fazer a aquisição, tá certo? Porém, apesar de você não poder editar a duração, né, algumas das opções, você consegue pelo menos escolher a direção que essa animação vai ocorrer. No caso, ela está configurada para acontecer para baixo. Eu posso colocar então em qualquer outra direção, para cima, para os lados, enfim, você escolhe como você prefere. Eu vou deixar ela para baixo mesmo e pronto. Inserimos uma animação nesse elemento, tá? Vale ressaltar aqui que é interessante que você, apesar de ter inserido uma animação de entrada, você também pode inserir outras animações. Então você pode inserir um loop e você pode inserir uma animação de saída no mesmo elemento, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma animação de saída, vamos colocar aqui, eu vou colocar, por exemplo, também o elástico,
já que eu coloquei o elástico para entrada, ele colocou aqui um elástico de saída. E aí como é que eu faço para visualizar esse efeito? Basicamente assim que eu crio uma animação, aqui na parte de baixo do aplicativo vai aparecer aqui a timeline da nossa animação. Tá? Então você tem aqui a agulha, se você puxar você vai ver a animação se você clicar e arrastar no caso, né? Você vai ver a animação de entrada do texto. Tá? Então ele está fazendo aqui a animação de entrada e lá no finalzinho você vai ver que ele tem essa animação de saída, que é basicamente o oposto. Tá? E aí você pode dar play então para visualizar. Ela está com uma animação de 5 segundos, então vamos dar play aqui. Ó. Ele faz a entrada do elemento, tá? E aí quando chega próximo da saída, ele faz o efeito, a animação de saída. Tá certo? Vamos inserir mais um elemento para a gente ver agora a animação de loop, né? Só para a gente ver como é que funciona. Então eu vou vir aqui em elementos gráficos, eu vou inserir esse elemento aqui, só para a gente visualizar como é que funciona mais ou menos o loop, tá? Para você entender bem como que trabalha com ele. Vou inserir ele aqui no cantinho. E aí a gente vai lá então novamente aqui na barra lateral esquerda, vamos aqui em animação, vou colocar aqui um loop. E aí você também tem vários tipos de loop, tá? Um que eu gosto bastante é esse agitamento, que ele fica basicamente agitando a rotação, né, do elemento, só que de forma suave, né? Ele simplesmente vai pulando ali passo a passo. E é uma animação que eu acho interessante. Também não dá para editar essas opções aqui, mas já coloquei aqui para a gente visualizar. Então eu vou dar um play. Essa animação de loop, como eu disse, ela vai ficar durante toda a duração, né, da animação acontecendo. Então você está vendo aqui, ó, ela está fazendo a animação aqui, ó, apertei o Ctrl, acabou pausando, ó, mas ó, se você visualizar aqui, ó, tá vendo que ela fica mexendo, tá? Então é assim que funciona aí a animação de loop. Então, gente, a inserção de animações nos elementos é bem simples, é desse jeito que funciona, não tem segredo, tá? E aí, uma coisa que é importante aqui é que a gente pode, por exemplo, eu coloquei no texto, nessa camada de texto, eu coloquei que ele tem uma animação de entrada. Só que ele já começa logo assim que você dá play no vídeo. Ah, mas eu quero que essa animação de entrada só aconteça após 1 segundo de vídeo, por exemplo. Você consegue editar quando que esse elemento, né, vai entrar em cena, né, vai entrar em tela para ele poder começar a animação dele. Tá? Como é que você faz isso? Você precisa vir aqui embaixo da timeline, você tem essa opção aqui, mostrar a duração das camadas. Você clicando nisso aqui, ativando essa opção, você vai ver que ela vai mostrar sempre a duração da camada que está selecionada. Então, no caso aqui, ele está mostrando a duração da camada Lorem Y, que é a camada de texto que eu criei. Se eu selecionar aqui o elemento gráfico que eu coloquei no documento, agora ele está mostrando a duração desse elemento. Tá? Então, eu vou selecionar a camada de texto e aí é bem simples. Eu vou posicionar a agulha aqui mais ou menos em 1 segundo. Ó. Quando você clica e arrasta, ele vai mostrando. Ó. Então, eu vou colocar até 1 segundo. Beleza, aqui é 1 segundo. Eu vou, no começo da camada, você vê que quando eu passo o mouse bem no comecinho, ele vira essa seta de 2 pontas. Então eu vou clicar e arrastar e eu vou até ele colar na agulha em 1 segundo, né? Depois de 1 segundo de vídeo. Então eu coloquei aqui, pronto. Agora esse texto só vai aparecer no vídeo depois de 1 segundo de vídeo, tá? Então agora eu vou dar play novamente, você vai ver que ele não vai ter o texto logo de início, mas depois de 1 segundo o texto aparece, tá? Então dei play. Só agora ele fez a animação de entrada e ao final ele faz a animação de saída. Tá? Então você consegue controlar isso para todos os elementos da animação, tá certo? Isso não só para a entrada, como também para a saída. Eu vou pegar novamente a camada de texto, vamos posicionar a agulha aqui, e eu vou passar o mouse lá no final da camada do texto e eu vou puxar ele para trás para a gente posicionar numa nova, onde eu quero que o texto suma. Né? Então eu quero que faltando 1 segundo ele já não exista mais, o texto vai embora. Agora é só ir lá, dar play, e você vai ver que só com 1 segundo ele entra e antes mesmo do vídeo acabar ele já sai o texto de cena. Então é bem simples de trabalhar essa questão de quando um elemento vai entrar em cena, quando ele sai, enfim, deu para ver que é bem prático e essa é uma grande vantagem do Express. Assim como o aplicativo como um todo, né, que ele sempre visa facilitar a vida, então nisso aqui também é muito simples de você utilizar. Outro detalhe bacana que a gente observa aqui na timeline é que a gente tem essa opção aqui de adicionar cena. Então a gente consegue criar cenas dentro da nossa animação para a gente poder ter elementos separados. Né? Então vai ter uma primeira cena que só vai ter um elemento X, Y, Z e na segunda cena vai ter o elemento A, B e C, por exemplo. Tá? Então você consegue fazer essa divisão e separar por blocos ali a sua animação até para ficar mais organizado na hora de trabalhar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em adicionar cena, ele já cria uma cena ali com 5 segundos por padrão. Eu vou, no caso aqui, só mudar a cor de fundo dessa cena. Eu quero que essa cena tenha a cor de fundo, por exemplo,
esse azul, esse tomzinho de azul claro. Vamos ver uma outra cor aqui um pouco mais escura. Vou colocar um tom de... esse azul um pouquinho aqui, pronto. Então eu inseri aqui a cor de fundo, e aí nesse caso eu vou inserir um outro texto, porém dessa vez eu vou colocar um texto mais personalizado aqui pra gente, só pra deixar um pouco mais bonito, já que vai ficar só o texto. Vou arrastar esse aqui que já é um texto pronto, tá? Então aumentei, vou posicionar ele aqui mais ou menos no centro, todo centralizado, beleza. Vou até mudar a cor de fundo, para eu não precisar mudar a cor de todos os elementos do texto. Então vamos aqui em mais cores e eu vou colocar aqui um tom de... aqui, pronto, esse tom de vermelho bem clarinho, tá? Então digamos que é isso, a primeira cena do nosso vídeo é essa daqui. Então eu tenho, até se eu der play você já vai ver que está funcionando aqui, ó. Eu tenho essa primeira cena e quando chega em 5 segundos ele troca a cena. Tá, mas aí tá um corte muito bruto. Eu queria fazer uma transição entre elas, né? Aqui fica bem estranho ele simplesmente fazer esse corte. Você consegue inserir uma transição entre as duas cenas. Basta você vir entre elas, você vai ver que tem esse mais aqui. Eu vou clicar aqui no mais e ele tem tanto a opção de adicionar cena quanto a opção de adicionar transição. Então a gente vai adicionar uma transição aqui e aí ele traz 3 opções de transição. Você tem a dissolver, que é basicamente um fade entre uma e outra. Você tem o empurrar e você tem o deslizar. Tá? Eu vou colocar aqui o dissolver, acho que fica mais suave, fica mais interessante. Coloquei aqui o dissolver. No caso da transição você consegue definir a duração. Tá? Não tem limite por conta da conta gratuita. Então eu posso fazer uma transição menor, por exemplo, de meio segundo. Vamos colocar aqui meio segundo. Aqui, ó. Pronto, meio segundo, que era uma transição bem rápida. Então quando ele chega aqui, em meio segundo ele troca e pronto, tem a próxima cena. Tá? E você pode animar também os elementos da outra cena tranquilamente. Ó, se eu selecionar esse texto aqui, você vai ver que aqui na lateral esquerda vai ter a opção de animação também. Não tem problema nenhum, tá certo? Então a gente já viu tudo que dá pra gente fazer basicamente aí nas animações do Express. Tem mais uma coisa que você também pode colocar aí nas suas animações, que no caso é áudio, né? Você pode inserir um áudio nas animações que você faz no Adobe Express, tá? Para isso você pode vir aqui em mídia, vou clicar aqui em áudio, e você vai ter aqui algumas opções de áudio que você pode utilizar da própria biblioteca da Adobe. Todos aqui são gratuitos, tá? Você pode usar esses daqui. Depois você só precisa indicar, dependendo de onde você for usar, você precisa indicar que você tem a licença para usar isso aqui. Tá, e aí o Adobe até explica como é que funciona isso, é um detalhe que aí você precisa dar uma olhada ali na documentação, tudo certinho, enfim. E você pode também gravar o seu próprio áudio ou carregar um áudio que esteja já no seu dispositivo, no seu computador no caso. Então eu vou escolher aqui um áudio, vou colocar aqui, deixa eu dar uma olhada nesse Life in Nature, não faço ideia. Só clicar e arrastar, e agora eu vou dar um play para a gente poder ouvir esse áudio e ter uma noção se ele combina ou não, enfim. Tá aí, deu pra ver, o áudio tem a ver, né? Pelo menos combina um pouquinho com o vídeo, apesar do vídeo não fazer muito sentido ali, mas combinou. O áudio aqui no Express, gente, ele não tem como você editar ele, então você não consegue, por exemplo, inserir um fade out, um fade in, que são aqueles efeitos para você ir aumentando o volume ou diminuindo o volume conforme vai chegando no final do vídeo, por exemplo. Você não consegue fazer isso. Você só consegue alterar o volume do áudio, tá? Então é a única opção que ele vai te dar aqui, no caso de áudio. Ele é mais limitado em relação a isso, tá certo? Então pronto, eu tenho aqui o vídeo pronto já para a gente poder exportar, por exemplo, enfim. Deixa eu fechar essa janelinha aqui de áudio. Tá com o áudio já, tá com as animações que eu defini para ele. Então agora é só eu exportar esse vídeo, tá? Para exportar é muito simples. A gente vem aqui na barra superior em baixar. Ele vai dar aqui formato de arquivo, vai perguntar o formato de arquivo, ele tem vários formatos, mas no caso, como é um vídeo, você precisa exportar em MP4, obviamente. E aí a resolução do vídeo, a gente não precisa mexer nisso, porque a gente já definiu a resolução do vídeo lá no início, tá? Então a gente deixa aqui personalizado o tamanho original, que ele já vai exportar o vídeo pra gente da forma como a gente configurou. Aqui, ó, é justamente aquilo que eu falei sobre o áudio. Tem aqui, ó, deseja enviar para o YouTube, encontre a ID de conteúdo. E aí, se você clicar nesse link aqui, ele vai te explicar onde você encontra essa ID de conteúdo, como é que funciona, como é que você faz para registrar essa ID de conteúdo lá na hora de subir o vídeo no YouTube, enfim. Então você tem como ver como é que funciona justamente aqui, tá certo? Então agora é só baixar, vou clicar aqui em baixar. Ele vai começar a fazer o download, demora um pouquinho porque ele precisa
converter esse arquivo, né? Enfim, transformar esse arquivo para no formato MP4 para a gente poder baixar e depois visualizar esse vídeo corretamente, tá? Então vamos aguardar terminar aqui. Ele aparece aqui para a gente salvar em algum lugar. Vou salvar aqui em Downloads mesmo. Vou colocar aqui a vídeo aula Express. Vou salvar na pasta de Downloads e agora eu vou clicar aqui para abrir para a gente visualizar. Tá aí então o vídeo exportado, tudo funcionando perfeitamente. E é isso, gente. Não tem muito mais o que ver sobre o Express para criação de vídeos, tá? Isso foi tudo que você precisa saber para poder começar a fazer os seus vídeos no aplicativo, tá certo? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula de retorno do N-Maneiras. Diz aí o que você achou dessa videoaula. Se você tiver dúvidas também, você pode mandar aí nos comentários. Eu tô sempre respondendo os comentários assim que eu vejo, né? O mais rápido possível eu respondo aí os comentários do pessoal. Tem sempre gente aí com dúvidas em relação aos softwares que eu ensino aqui no canal. Então fica à vontade para você mandar suas dúvidas aqui. Tá certo? Se gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para receber mais vídeos. Se puder dar uma força, clica também no valeu para dar aquela ajudinha que sempre é bem-vinda. E é isso, abraço e até a próxima.